E se os números que você vê todos os dias, nas horas, nas placas de carro, nos recibos, não fossem apenas coincidência? E se cada número fosse uma chave, um código, uma mensagem que tenta alcançar você há anos? Desde a antiguidade, os iniciados falam sobre isso, mas o mundo moderno aprendeu a ignorar. Pitágoras, muito além de ser um matemático grego, era um místico, um homem que via nos números não só uma ferramenta de cálculo, mas uma linguagem do divino. Segundo ele, tudo no universo podia ser reduzido a números, mas não números frios, números vivos. Cada um com uma vibração, um propósito, uma mensagem. E quando você começa a enxergar o mundo através dessa lente, a realidade muda. A vida começa a ter padrões. Os ciclos ficam visíveis. As decisões ganham outro peso. Você não está mais perdido, está decodificando. A cada número, uma direção. A cada repetição, um alerta. A cada sequência, uma revelação. A pergunta é: você está prestando atenção? Pitágoras não criou um teorema. Ele fundou uma escola de mistério, um espaço secreto onde apenas os iniciados podiam entrar. Lá, matemática era estudada com reverência. Era vista como uma ponte entre o homem e o cosmos. Os números não eram apenas quantidades, eram símbolos, portais, pontes entre planos. Na sua doutrina, o número 1 era a unidade divina, o 2, a polaridade, o 3, a harmonia, o 4, a manifestação da matéria, o 7, um número sagrado. Não é à toa que ele exigia silêncio dos alunos por anos antes que pudessem falar. Porque entender os números exigia mais do que raciocínio, exigia intuição, silêncio interno, escuta profunda. E talvez, mesmo hoje, ao estudarmos os números com essa mesma reverência, possamos acessar os mistérios que ele conhecia e que ainda vivem, escondidos nas entrelinhas da vida cotidiana. Para Pitágoras, o universo era música, e essa música seguia leis matemáticas. Ele falava de harmonia das esferas, um conceito que dizia que cada planeta emitia uma nota e o conjunto de todos formava uma sinfonia cósmica. Isso significa que o universo inteiro vibra, e cada vibração pode ser traduzida em número. Assim, tudo é número: o tempo, o espaço, a consciência. Os ciclos de nascimento e morte, as emoções humanas, tudo, isso muda tudo. Porque se tudo pode ser reduzido a números, então os números são a base da criação. São os blocos de construção da realidade. Eles não estão só nos cálculos, estão na estrutura da alma. E quando você começa a perceber isso, as coincidências deixam de ser aleatórias. Você começa a ver padrões, e com isso, pode começar a decifrar o código da sua própria existência. Na prática, a numerologia pitagórica funciona como um espelho simbólico. Pegamos nossa data de nascimento, nosso nome completo, e reduzimos tudo a números entre 1 e 9. Cada número tem um significado profundo. O número 1 representa liderança, novos começos. O 2, cooperação, sensibilidade. O 3, expressão, criatividade. E por aí vai. O interessante é que essas reduções revelam padrões da nossa personalidade, nossos desafios, nossos potenciais ocultos. Você já parou para pensar por que certos comportamentos se repetem na sua vida? Por que determinadas pessoas aparecem sempre em momentos de transição? Pode ser que tudo esteja codificado no seu mapa numerológico. Um mapa que não prevê o futuro, mas revela o terreno. Mostra os obstáculos, os atalhos, os pontos cegos. E a partir disso, você começa a tomar decisões mais conscientes. A intuição se fortalece, a vida ganha mais sentido. E, de repente, você para de correr atrás e começa a caminhar com direção. Muita gente se pergunta, será que números como 1111 têm mesmo algum significado ou é só efeito psicológico? A resposta é, tem sim. E não é de hoje. O 11 é considerado um número mestre. Ele carrega uma vibração espiritual elevada, ligada à iluminação e à intuição. Quando você começa a ver 1111 com frequência, pode ser um sinal de que está em alinhamento com o seu propósito maior. Ou, ao contrário, pode ser um chamado para que volte ao caminho. O que importa não é só o número em si, mas o que você está sentindo naquele momento.
O que você está pensando quando esse número aparece? Qual é o contexto? A vida tem uma inteligência simbólica e os números são parte dessa linguagem. Eles não falam com palavras, falam com frequência. E se você aprender a escutar, vai perceber que eles estão tentando te dizer algo importante. Algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta os eventos ao seu redor. Agora, vamos além. Se tudo vibra e cada número é uma frequência, então estamos falando de algo que a própria física moderna começa a admitir. O universo é feito de energia, e a energia se organiza em padrões vibratórios. A física quântica mostra que, antes da matéria existir, existe uma vibração, um campo de possibilidades. E se os números são códigos dessa vibração, eles são como moldes invisíveis que dão forma ao que chamamos de realidade. É como se cada número fosse uma nota musical e a vida, uma canção. Quando algo está fora de tom, você sente. Quando está em sintonia, tudo flui. Por isso, entender os números é também uma forma de entender seu próprio campo energético, suas tendências, seus bloqueios, sua missão. E talvez, ao realinhar sua vida com essas frequências, você não só entenda mais sobre você, mas também comece a manifestar com mais clareza o que realmente deseja. Vamos fazer um experimento. Durante os próximos 7 dias, comece a observar. Pegue um caderno, anote todos os números que mais aparecerem para você. Horas repetidas, placas de carro, total das compras, páginas de livros. Faça isso sem pressa, sem forçar. Apenas observe. Depois de 7 dias, procure o significado desses números na numerologia pitagórica. Veja se fazem sentido para você. O que eles estão querendo dizer? Que áreas da sua vida estão pedindo mais atenção? Que decisões você tem evitado? Que ciclos estão se repetindo? Você vai perceber que, ao fazer isso, sua mente se abre para uma nova forma de escuta. E essa escuta transforma tudo. Porque os números não vão mais passar despercebidos. Eles vão se tornar sinais, guias, pequenas bússolas te ajudando a caminhar com mais clareza, mais coragem e mais presença. Quando você entende os números, não vive mais no piloto automático. Você começa a viver com intenção, acorda com propósito, lê o mundo com olhos diferentes, percebe que os desafios têm lógica, que os encontros têm motivo, que até os erros carregam mensagens ocultas. E, com isso, você para de lutar contra a vida. Começa a dançar com ela, é como se tivesse encontrado um mapa secreto, um manual de si mesmo. Você começa a perceber que não está perdido nem quebrado, está exatamente onde deveria estar. Só não tinha aprendido ainda a ler os sinais. Mas agora, com esse novo olhar, até os momentos de dor passam a ter um valor simbólico. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? E é aí que a verdadeira transformação começa. A sabedoria pitagórica não está separada de outras tradições antigas, muito pelo contrário. A frase inscrita na tábua de esmeralda, assim como é em cima, é embaixo, é uma confirmação do princípio de correspondência. O macro reflete o micro, o cosmos reflete a alma, e os números são o elo entre esses mundos, proporções áureas, a sequência de Fibonacci, os fractais, todos esses elementos aparecem tanto na natureza quanto nas construções antigas, como se os antigos soubessem que havia uma geometria sagrada por trás de tudo. Eles não construíam templos apenas com pedra, construíam com matemática, com harmonia, com símbolos. Por isso, entender os números é também resgatar essa sabedoria esquecida. É perceber que tudo tem uma estrutura oculta e que essa estrutura está viva, pulsando ao nosso redor, esperando para ser decifrada. Existe um número escondido no seu nome. Um número que fala sobre sua essência, sobre quem você é quando ninguém está olhando. Esse número é chamado de número da alma. Ele é calculado a partir das vogais do seu nome completo e revela suas motivações mais profundas, seus desejos silenciosos, seu combustível interno. Por exemplo, alguém com o número da alma 6 sente necessidade de cuidar, harmonizar, amar. Já um número da alma 1 precisa liderar, iniciar, vencer. Saber esse número é como acender uma lanterna no escuro.
De repente, você entende por que certas coisas doem tanto e por que outras te fazem brilhar. E com essa clareza, começa a tomar decisões mais alinhadas. Antes das escolas modernas, antes dos calendários industriais, as civilizações antigas usavam os números como forma de se alinhar com as forças cósmicas. Os egípcios, os caldeus, os próprios pitagóricos, todos eles sabiam que o universo era feito de padrões, que os números eram mais do que símbolos abstratos, eram entidades vivas. Eles usavam números para curar, para plantar, para rezar, para decidir. Tudo era sincronizado com as forças da natureza e com os ritmos do céu. E, de alguma forma, nós esquecemos. Hoje, ao resgatar essa sabedoria, estamos relembrando que a espiritualidade não está separada da lógica, que a matemática pode ser mística, que a ciência e o sagrado podem caminhar lado a lado, e que talvez, ao ouvir os números, estejamos voltando para casa. Chegou a hora de fazer uma escolha. Você pode continuar ignorando os sinais. Pode continuar vendo os números como meras coincidências. Os números estão tentando falar com você. Estão aparecendo no momento certo, nas situações certas, com mensagens específicas. Não para te controlar, mas para te libertar. Porque quando você entende a linguagem do universo, você começa a co-criar com ele. Deixa de ser espectador e se torna participante. Deixa de esperar o futuro e começa a moldá-lo. E no fim das contas, é isso que Pitágoras queria. Que você entendesse que não está aqui por acaso. Você é parte da equação, parte da harmonia,